Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Vamos estar iniciando os estudos dentro do livro de Salmos e como primeiro estudo, nós vamos estar trazendo o Salmo 1, para que a gente possa estar refletindo sobre a palavra do Senhor e saber aquilo que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que Deus tem para falar conosco, aquilo que a gente tem para aprender com a palavra do Senhor. Estudar Salmos estudar reflexões que fortalecem o nosso pensamento, a nossa alma, o nosso caráter, aquilo que nos deixa mais próximos de Deus e nos estreita a nossa comunhão, a nossa relação e a nossa intimidade com o Senhor, porque através do livro de Salmos nós também conhecemos qual é a vontade do Senhor e o que Ele tem para nós, o que Ele tem para as nossas vidas, quais são os caminhos que o Senhor tem para que a gente possa trilhar e quais são as bênçãos que nós temos como recompensa de seguir a vontade do Senhor para as nossas vidas. Falar sobre o Salmo 1 é falar sobre sabedoria, é buscar sabedoria, e a Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá deliberadamente. O livro de Provérbios, nos seus primeiros capítulos, nos impulsiona a buscar sabedoria, a buscar conhecimento da parte de Deus, para que nós possamos ver qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. O Salmo 1, ele traz como reflexo um contraste entre a vida do justo e a vida do ímpio, sabendo assim qual é a vontade do Senhor para a vida do justo e quais são os juízos que ele tem para a vida do ímpio. O Salmo 1 se apresenta basicamente em dois caminhos, o caminho da bênção e o caminho do juízo. Ele pode ser dividido em três partes. Do versículo 1 ao 3 é o justo e o seu compromisso com a lei de Deus. Do versículo 4 e 5 é o ímpio e a sua reprovação diante da lei de Deus. E o versículo 6 é a confirmação do justo e a ruína do ímpio. Então, basicamente, o Salmo gira em torno dessa divisão, dessas três partes. Então, nós vamos analisar direitinho agora o Salmo 1. Acompanhem comigo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então a gente pode analisar o Salmo 1 e como Deus começa, como o salmista começa esses versos. Nós não sabemos quem escreveu o Salmo 1. Nós não temos o nome do autor revelado e nem o período em que ele foi escrito, mas historiadores entendem que esse salmo ele foi escrito durante um período tardio da história de Israel, em uma situação meio complicada da sua história, da vida do povo, aonde Deus então vem e fala, olha, o justo tem essa bênção, o ímpio tem esse juízo. Escolhei qual caminho vocês vão andar. E bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A gente sabe que na Bíblia, quando ela fala sobre bem-aventurado, ele não fala somente sobre uma pessoa que denota um estado de felicidade passageira, de curta alegria, mas bem-aventurado é aquela pessoa que desfruta da graça e de favores especiais da parte de Deus. Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa que está regida, dirigida, guardada debaixo da proteção, da mão, da graça do Senhor. E graça é um favor imerecido que nós temos da parte de Deus. Então, bem-aventurada é a pessoa que desfruta permanentemente desta alegria sobrenatural, desta graça especial da parte de Deus. Isso é uma pessoa bem-aventurada.
Então, o autor do Salmo, ele começa falando, bem-aventurado é o varão, é o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem é o ímpio? O ímpio é aquela pessoa que ela tem o mal entranhado dentro dela. Ela vive ativamente na prática do mal. Ela vive, ela respira o mal. Aquilo que ela pode fazer de errado, ela faz. Qual é o conselho que um ímpio tem para me dar? Qual é o conselho que um homem reto, que um homem justo, que um homem temente a Deus pode buscar perante os ímpios? Perante uma pessoa que não tem a bondade de Deus em seu coração, perante uma pessoa que faz com que tudo na sua vida gira em torno do mal, da sua própria vontade, do seu próprio egoísmo, do seu próprio eu. Só que hoje a gente vê muita gente dentro das igrejas, a gente vê muita gente santa, povo de Deus, indo buscar conselho com ímpios, ao invés de buscar conselho na palavra de Deus, ao invés de buscar conselho com homens, com mulheres de Deus, com pastores, com pessoas comprometidas em viver uma vida cristã verdadeira, genuína. Essas pessoas estão se entranhando de conselhos com pessoas que não são povo de Deus, que não têm compromisso com a verdade de Deus. Pessoas com seus casamentos ruídos, procurando conselhos com ímpios. Pessoas com problemas em casa, com filhos, no matrimônio, na sua família, no seu trabalho, na sua vida pessoal, procurando conselhos com ímpios. Pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, com angústia, buscando conselhos com pessoas que vivem entranhada no mal, na prática do mal. Qual é o conselho que essas pessoas têm para dar para a vida de um servo de Deus? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores. Os pecadores são aquelas pessoas que quebram a lei de Deus, conhecem a lei de Deus, sabem que a lei de Deus é boa, perfeita e agradável, mas elas querem quebrá-la, querem viver a seu modo, querem viver do jeito que querem, fazendo a sua vontade. Pecadores são aquelas pessoas que entendem que a lei de Deus é boa, mas elas têm prazer em quebrar. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, verso 8, que aqueles que vivem na prática do pecado são do diabo, não são filhos de Deus, porque o diabo peca desde o princípio. O crente, o homem de Deus, o homem que tem compromisso e vida com Deus, ele faz do pecado um acidente na vida dele. Ele peca não querendo pecar, ele comete algo errado sem querer fazer, aquilo é um escorregão na sua vida. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus logo é incomodado, se sente incomodado e quer se retratar com Deus ou com o seu próximo, porque ele quer viver uma vida santa. Ele não vive na prática do pecado e o pecado para ele é um acidente, é um erro de percurso, é um erro de alvo. Mas o pecador é aquele que tem conhecimento do certo e do errado e prefere fazer o errado, porque lhe dá mais prazer. E a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não anda, que não se detém, que não para, que não anda junto com esse tipo de pessoas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Com quem é que você tem andado? Quem está sendo parceiro seu de caminhada na sua vida? Quem você tem escolhido para entrar na sua casa, na sua vida? Para quem você tem escolhido abrir as portas das suas emoções? As portas do teu coração? Para quem você anda falando, conversando, confessando seus planos, contando seus sonhos? A Bíblia diz que nós não devemos parar no caminho dos pecadores, que nós não devemos andar com eles, que nós não devemos fazer parcerias com ele. A Bíblia diz que comunhão há entre a luz e as trevas. Como andarão os dois juntos se não estão de acordo? Continuando o versículo 1. E nem se assentam na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? São aqueles que zombam de tudo aquilo que vem de Deus, que ridicularizam as coisas de Deus, a palavra de Deus, ridicularizam o povo de Deus. Recentemente teve o episódio do Porta dos Fundos, que ridicularizava o nosso Senhor Jesus, tratando ele como um homossexual. As escolas de samba, que vieram retratando Jesus homossexual, Jesus travesti, Jesus fraco, vencido por Satanás, tratando Jesus como um pederasta. Esses são os zombadores.
Esses são aqueles que escarnecem, que tiram sarro de tudo aquilo que se relaciona a Deus. E tem muita gente que está parada na roda deles, escutando as graças e piadas e rindo junto com eles. Como é que você quer ser justo? Como é que você quer ser homem de Deus? Como é que você quer as bênçãos de Deus se você ouve conselhos de ímpios, se detém no caminho dos pecadores e se senta com escarnecedores? Nós somos povo santo. Nós somos nação santa. O Senhor vem para buscar a sua igreja. E com quem que você está fazendo parceria? Você quer ser bem-aventurado? Ou você quer ser mais um? Você quer ter essa graça, esse favor especial da parte do Senhor, ou você quer ser como os outros? O justo, o reto, é aquele que tem o prazer em meditar na lei do Senhor. O versículo 2 vai falar que medita na sua lei de dia e de noite. Agora olha só o que eu vou te falar. Meditar, no termo hebraico original, quer dizer sussurrar em voz baixa. É aquele que vive meditando, que vive falando da palavra. É aquele que vive conversando com a palavra de Deus. Quando eu converso com a palavra de Deus conversa comigo. Quando eu sussurro a palavra de Deus, quando eu medito, eu vou conversando, eu vou estudando, eu vou falando, eu vou pensando na palavra, eu vou vivendo a palavra, eu vou praticando a palavra. Isso é meditar. É ler, é pensar, é remoer aquilo que eu estou lendo, é querer entender, é querer buscar a vontade de Deus, viver a vontade de Deus. Esse é o justo. Tem o seu prazer na lei. O ímpio não. O ímpio odeia a lei do Senhor. Porque o ímpio quer fazer a sua vontade. E nós, como povo de Deus, nós temos que entender que muitas vezes nós não vamos fazer a nossa vontade. Eu não vivo pela minha vontade, eu vivo pela obediência que eu tenho na palavra de Deus. Querido, ou você vive pela sua vontade ou você vive pela obediência. Você não pode fazer tudo aquilo que você tem vontade, porque a tua carne tem vontade de pecar. A tua carne tem vontade de fazer aquilo que é oposto à palavra de Deus. Paulo diz que o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu tenho que entender que muitas vezes a minha vontade tem que ser sucumbida para que eu possa obedecer à vontade de Deus. Paulo vai falar em 1 Coríntios 9, 27, que ele subjuga, ele reduz o próprio corpo à servidão para que ele, pregando aos outros, não venha a ser reprovado. Eu tenho que reduzir o meu corpo à servidão para fazer a vontade de Cristo na minha vida e não a minha vontade. Eu tenho que obedecer à lei do Senhor e não fazer a minha vontade. E qual é a minha bênção? O versículo 3 vai falar que eu serei como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Os meus frutos darão na estação própria e minhas folhas não vão cair. Olha comigo o verso 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Você já viu uma árvore plantada junto a ribeiros de águas? Ela é forte, ela cresce verde, ela dá o seu fruto na estação própria. Ela não tem galho seco. Ela não tem as suas folhas não caem. Tudo quanto você fizer será próspero. Essa é a verdadeira prosperidade de Deus. Tem muita gente achando que prosperidade é a riqueza que eu vou alcançar aqui na terra. Ei, querido, Paulo diz em 1 Coríntios 15, se nós esperamos de Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quando o Senhor vier, as riquezas vão ficar, casa vai ficar, carro vai ficar. E só vai subir aquele que é justo. Só vai subir aquele que tem vida com Cristo. Só vai subir aquele que tem vida com Deus. Ei, prosperidade é tudo aquilo que você colocar na tua mão vai dar certo. A tua família vai ser abençoada, a tua casa vai ser abençoada, o teu trabalho vai ser abençoado, a tua mesa será farta. Isso é ser próspero, porque andar na vontade do Senhor vai fazer com que tudo aquilo que eu fizer dê certo. Tudo aquilo que eu fizer, Deus está pela frente. Tudo aquilo que eu colocar a mão será abençoado, onde eu colocar a planta dos meus pés será abençoado. Isso é ser próspero.
Isso é meditar na lei do Senhor, isso é não andar no conselho dos ímpios, nem parar no caminho dos pecadores e nem sentar com os zombadores. Meditar na lei do Senhor vai trazer bênçãos de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Você quer ser abençoado? Você quer ser próspero biblicamente? Medita na lei do Senhor. Saiba aquilo que Deus quer para a tua vida e cumpra com prazer, com alegria. E você vai ser próspero. O versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Lembra que eu falei do contraste entre o justo e o ímpio? O justo, ele é abençoado. O ímpio entra em juízo. O contraste entre a árvore forte, verde, bonita, produtiva, junto a ribeiros de água, em contraste com a moinha, com a palha, que o vento espalha. Quando você vê o vento, ele não espalha uma árvore plantada junto a um ribeiro frutífero de águas, mas você vê facilmente o vento espalhando a palha. Lembra quando João Batista veio anunciar o juízo? E ele falou, olha, após mim vem um, e tem na sua mão a pá, e ele vai limpar a sua eira, e ajuntar o seu trigo, e vai queimar a palha. Quando o Senhor vier para pegar a sua igreja, essa separação vai ocorrer. Quando o Senhor vier para nos buscar, o trigo vai subir, mas a palha vai ser queimada. O ímpio é como a palha. Ele não consegue se sustentar diante da presença do Senhor. Ele não se sustenta diante do juízo do Senhor. Ele não se sustenta ante a vontade do soberano Deus, porque ele não tem sustentação nele mesmo. Ele é facilmente levado pelo vento. Ele é facilmente espalhado. Não há uma prosperidade espiritual na vida dele. Você pode até pensar comigo, mas o ímpio é próspero. Eu conheço muito ímpio rico. Eu conheço muito ímpio bem de vida. Certo, querido? E quando vier o fim? E quando essa vida se acabar? Ou quando o Senhor vier buscar a sua igreja? O que vai adiantar a riqueza do ímpio? O carro do ímpio? A casa do ímpio? A fortuna do ímpio? Aonde ele vai passar a eternidade dele? E aonde você vai passar a sua eternidade? Muita gente se preocupa com os bens nessa vida, mas está muito esquecido do futuro com o Senhor. A nossa vida não é aqui, querido. Tem muita gente presa aqui. Tem muita gente querendo se dar bem aqui. Tem muita gente querendo juntar riquezas aqui. Prosperidade aqui. Mas a nossa terra não é aqui. A nossa casa não é aqui. Quando o Senhor vier, eu quero ser próspero lá. E não aqui. Porque aqui tudo se acaba. O ímpio, ele é facilmente largado de um lado para outro. Mas o justo alcança do Senhor uma prosperidade sem tamanho. E a palavra do Senhor continua, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Quando o Senhor vier, querido, não vai ter saída para os pecadores. Não vai ter saída. Os ímpios não conseguirão subsistir no juízo, porque eles não são justificados por Cristo. O Senhor conhece o caminho dos ímpios, e eles vão perecer. Mas o caminho dos justos vai ser abençoado. Que o Senhor possa te abençoar com essa palavra. Que você possa meditar dentro desse salmo. Esse salmo traz sabedoria. Eu oro para que Deus traga sabedoria para a sua vida. Para que você tenha uma vida separada. Uma vida diferente. Uma vida diante da presença do Senhor. Uma vida frutífera. Eu oro para que Deus alcance a tua casa, alcance a tua família, trazendo bênçãos sobrenaturais. Que o Senhor coloque a mão sobre a tua vida e a tua família e traga bênçãos sobrenaturais. Que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. Fica na paz.